Estamos gravando o livro, o título dele, O Divino, capítulo 2. Então saí do meu quarto e cheguei na cozinha. Depois eu voltei para o quarto de novo. E o Senhor, eu não tinha arrumado o alimento para mim levar para o trabalho. Eu estava pensando o que eu ainda ia fazer, que tinha que ser muito rápido. Ele falou, faz um macarrão que vai ser mais rápido. Aproveitei e fiz um macarrão rapidinho. Aí a história que falou sobre o ovo, que rachou, e ele falou, era quebrando o mal, ainda o Petit ficou piano. Ele falou. A voz dele brandou de novo na cozinha quando eu estava na cozinha. E a nova vida? E eu falei para ele, Senhor, o Senhor lembra que muitos anos atrás o Senhor apareceu para mim? E de repente o Senhor sumiu? E eu falei com o Senhor está brincando de esconde comigo? Aí o Senhor respondeu, não, Maria, isso é invisível. Eu falei, invisível? Sim, eu estou te vendo, é você que não está me vendo. Eu falei, eu gostei disso. Aí depois o Senhor falou, o nosso Senhor. Quem fala isso é família, Maria. E eu falei, mas nós somos família. O Senhor é o papai. E assim, eu fui fazer outras coisas e distraí um pouco. Fui para o trabalho e ele falou novamente, é bom você estar ligada ao nosso Senhor o tempo inteiro. Aí eu trabalhei e voltei para casa. Quando eu estava dentro do ônibus, eu falei, eu te amo, Senhor, olhando para o sol e observando o céu. Ele respondeu na hora. Ele falou, eu também te amo, Maria. Glória a Deus, né? Aleluia. Naquele momento, eu sempre fiquei observando as montanhas, porque Deus, Ele sempre falou comigo através de uma montanha. Eu nem sabia o nome dela. Essa montanha, um dia o predeiro estava arrumando a casa do nosso Senhor. E eu perguntei a ele, aquela montanha, o Senhor sempre falou comigo sobre aquela montanha. Antes de eu morar nesse lugar, antes de fazer essa casa. Ele falou, faz sentido. Porque aquela montanha, ela tem uma igreja no pico. Você já foi lá? Eu falei, não. Em cima daquela montanha tem uma igreja, chama Nossa Senhora da Piedade. Eu falei, nossa, mas isso é muito legal. Porque eu não sabia. Eu gostei muito de ouvir a história. Que as minhas visões tinham tudo a ver com as escrituras. Aí depois eu tive uma visão que eu vi um livrinho na casa da mamãe lá no interior. Eu falei, nossa Senhor, eu queria tanto achar esse livrinho, ele está lá. E eu falei, não, você vai deixar esse livrinho lá para sua mãe, porque tudo está na Bíblia. É o livro da revelação. Eu falei, ah tá, é o Apocalipse. E de repente eu lembrei que eu tinha essas visões. Há muito tempo atrás eu estava na casa da mamãe, muitos anos, né? A minha mente mudou e fui para um lugar. O fogo descia do céu. Eu via uma igreja distante, com em cima dela era tudo dourado. E a tentação tentou me julgar no buraco, forma de um cachorro preto. Eu gritei, me salva, nosso Senhor. E ele apareceu na cruz e a tentação sumiu. Naquela visão, eu saí de lá para falar com o pessoal que eu estava vendo o fogo descer do céu, estava queimando tudo. Aí apareceu um muro de pedra.
as placas de pedra voltavam umas para dentro e para fora e transformavam em letra. Eu não entendia. Falei, Senhor, o que significa isso? Ele falou, Maria, isso é o livro do Apocalipse. Está escrito assim. A volta do Senhor está mais breve do que qualquer um pode imaginar. E eu falei, mas o Senhor vai matar nós tudo queimado? Perdoa nós e salva nós. E bicicleta, pessoal correndo para lá e para cá com o maior desespero, com a maior misericórdia. Creio que vai ser assim logo, logo, em breve. E assim que eu falei com ele, tem misericórdia de nós, o fogo voltou para o céu. Naquelas épocas eu não mexia em computadores, nem em celular. Tinha que celularzinho meio bobo, que nem eu sabia mexer com ele, que é mais simplesinho. Aí eu comprei um aparelho de internet, passei a ver as coisas da igreja e passei a ver Jerusalém. Então, a igreja é aquela igreja de Jerusalém, onde que o pai Abraão ia crucificar Isaac, ele era como diz, o pedido que Deus fez lá, né? Que ele ia... Quando Deus pediu ele, né? Ele ia ser a ovelhinha. E naquela hora Deus pediu, né? Voltou atrás, dando um carneiro para ele ali, um cabrito, eu não lembro, para ficar no lugar do menino. Então, aquela igreja. E de repente eu vi aquele lugar e o Senhor mostrou que era aquele lugar. Depois vi um cemitério, estava do lado do cemitério, conseguia ver várias pedrinhas em cima do cemitério. Então a história que eu vi, sem eu saber que existia, é o Muro das Lamentações, que eu descobri pouco tempo, que eram as minhas visões, tá através da Bíblia e até mesmo do Apocalipse. Depois eu tive uma visão que eu estava acordada, sentada no sofá, a minha mente saiu, de repente foi no lugar e eu vi o mar. E a voz falava comigo, você está em Cafarnaum. Eu tomei um susto, gritei, fiquei olhando para o mar, eu acho que o susto fez eu voltar ao normal, sair do sobrenatural. Depois me arrependi. Porque aquele lugar é onde o Senhor viveu, lá na casa de Pedro, em Cafarnaum. E aquele mar onde eu estava era onde o Senhor Jesus pisava. Era onde que o Senhor Jesus estava ali sempre com Pedro, com os seus discípulos. O Senhor me levou lá no mundo espiritual. Eu não conheço, nunca fui lá, mas antes de eu ter conhecimento na internet, o Espírito Santo me levava nesses lugares. Então essas histórias são longas. E eu pretendo continuar gravando elas, porque o Senhor falou o nome do livro, o título, o divino. Então eu vou fazer questão de gravar essas coisas que o Espírito Santo tem apresentado para mim. Há muito tempo atrás, volta de meia-noite, eu estava rezando na minha casa. O teto desapareceu. O céu ficou todo dourado, com duas asas gigantescas douradas. E um terremoto, tipo um vulcão, tipo um trovão, aquela coisa mais forte, um trovão forte mesmo, como se estivesse arrebentando o meu mundo. E quando eu vi, eram as duas asas do céu douradas que aproximou de mim. Gente, a pessoa viu um barulho daquilo, uma trovoada daquela, como se estivesse destruindo o mundo, a pessoa ia cair duro. Mas só que eu sabia no mundo espiritual que aquilo tudo era obra de Deus que está no céu. Quando eu olhei, apareceu duas asas douradas que tomou conta do céu. Só sei que eu baixei a cabeça e falei, meu Deus, lembrando do estrondo, é um estrondo, gente, um estrondo que assusta qualquer ser humano. Eu acho que a pessoa não sabe, ela até corre e esconde. Só que meu mundo espiritual, eu sei que aquilo é coisas divinas, é do céu. Eu fico esperando ver o que ele vai apresentar para mim, o que ele vai me mostrar. O que eu estou ali querendo saber o que ele quer apresentar para mim. Porque para mim é uma grande honra essas coisas. Depois eu voltei ao normal. E quando eu ia para o céu, voltou para o céu tudo normal. E ficou normal. De repente, a voz falou assim, Jesus de Nazaré. Eu pulei da cama de novo e sentei no sofá no quarto. Eu falei, Jesus de Nazaré é o próprio nosso Senhor.
Quando eu olhei para frente, apareceu o menininho Jesus. Aquela coisa mais linda. O olhar dele parecia um mar, quando a gente olha e não volta. Falei, menino Jesus, que coisa mais linda, meu Deus, a própria luz na minha frente. Eu olhei para ele, olhei para baixo. Quando eu voltei, normal, ele não estava mais lá. E eu fiquei com aquela paixão, com aquele amor por causa do menino Jesus. Aí passou uns dias, eu estava no meu quarto, volta de meia-noite, apareceu a hóstia consagrada. No escuro, ela é luz. Ela parece assim no meu quarto, toda a hóstia consagrada. Eu fico olhando para ela. De repente, eu olhei do lado da minha cama, o Senhor Jesus, forma humana, adulto, deitado, olhando assim para mim, e ele falou, a confusão acabou. Eu falei, glória a Deus, aleluia. E eu fiquei olhando pro rosto dele. Humano, era Deus de verdade. E ali eu fechei os olhos. Quando eu abri os olhos, ele sumiu novamente. E eu falei, ele brinca comigo de pique-esconde. Ele aparece e some. Foi por isso que ele falou para mim. Isso aí, Maria, chama invisível. Depois, naqueles mesmos meses, eu estava no quarto, olhando para a cozinha, que é com a salinha, antes de chegar na cozinha, que é aquelas cozinhas americanas com salinha junto. Estava olhando para lá. Quando eu olhei, o Senhor Jesus estava lá, vestido de roupa azul, calça azul e camisa azul pole, com a cruz na mão. E ele falou, Maria, você pendura essa cruz aqui. Uma cruz grande de madeira. E pendurou ela. E eu fico olhando para ele. Falei, abaixei a cabeça de novo. Falei, meu Deus do céu, o Senhor Jesus está aqui de novo. Mas que maravilha. Quando eu suspendi, ele sumiu no ar. Fiquei com uma paixão danada. Falei, nossa senhora, ele fica brincando, ele some. Por que não fica um pouco mais? Aí depois, passou mais uns dias, eu estava nesse mesmo lugar que ele apareceu, deitada no sofá, e de repente, no mundo espiritual, eu vi atrás de mim que tinha um anjo todo douradinho, que resplandia a luz dourada para cima de mim. E eu olhei, ele estava lá. Eu corri, levantei e falei assim, fica aí, senta aí, fica à vontade. E assim eu voltei ao normal, com essas maravilhas sempre nessa casa. Eu saí, comprei uma cruz de madeira, e o prego ficou lá. Eu creio que aquele prego, eu não sei que alguém tinha colocado, ele deixou lá para mim saber que ele deixou. Comprei essa cruz e coloquei. Essa cruz, ela transformou volta de uma meia-noite e meia no farol de luz que iluminou toda a casa. E ele falou, o teu celeiro vai ter trigo. O seu celeiro vai ter trigo, Maria. Glória a Deus, aleluia. Realmente que em casa o básico não falta. O Senhor tem cuidado de mim até aqui. E eu glorifico Ele dia e noite, porque Ele é o meu Redentor e Ele vive para sempre. Depois, outro dia eu estava deitada à volta de meia-noite. O teto desapareceu e desceu uma luz dourada do céu. Depois apareceu do outro lado a luz da parede e apareceu uma pedra branca na frente. E eu olhei, era o Senhor. Mas o Senhor estava tão lindo, mas tão bonito, coroado de rei, vestido de rei. Ele falou, Maria, você me pertence. Eu falei, se eu devia ter falado isso antes, porque eu não tinha namorado e teria ficado só com o Senhor. E ele falou assim, aí eu falei, mas agora mesmo eu faço o voto da castidade e nunca mais namoro ninguém. E eu vou pertencer só ao Senhor para sempre. E ele me levou até o céu em espírito e tinha milhares de santos e santas. E ele falou, vocês tomam cuidado com a castidade, porque é muito importante. E eu falei, glória a Deus, e eu voltei ao normal no meu quarto. A história continua, porque é muita coisa. Esse livro foi o próprio Deus divino que falou, e o seu autor é o divino. Glória a Deus, aleluia, e que o Senhor abençoe todos que lê ou ouvir essa história. Fique com Deus. Que o Espírito Santo ilumine todos vós, para as trevas não cegar vocês. Amém? Fique com Deus.